Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Hoje o tema é bom, aceleração de high ticket no perpétuo. Que são as melhores práticas para você escalar seu high ticket de 6 para 7 dígitos? Como é que você consegue montar uma estratégia de aquisição de cliente high ticket que possa trazer um fluxo de receita superior a 1 milhão por ano para o seu negócio? Hoje o tema é esse, vai ser muito massa, vai ser mão na massa. A gente vai compartilhar aqui muita coisa boa. Estou com material de ouro para trazer aqui para vocês. Bom, vocês estão vendo minha tela então? Hoje a pauta é essa, as alavancas aqui para você escalar seu negócio de high ticket de 6 para 7 dígitos, né? Então, quais são as melhores práticas aqui que a gente tem para compartilhar, tá? Esse encontro ele é para você que vende mentoria ou qualquer outro serviço high ticket que quer escalar nesse ano de 2026 sem inflar o custo de aquisição de cliente. Se você já tentou rodar mais de um funil ao mesmo tempo, até já rodou algum funil e isso não funcionou, só aumentou CAC, não resultado. Se você tem metas ambiciosas para esse ano e quer entender o que que tem de melhor para faturar bem esse ano com high ticket. Então, esse encontro aqui, ele é para você que tem esses objetivos, então já seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, vai ser muito legal, tá? Bom, se você não me conhece ainda, eu sou Henrique Marinho, sou fundador da Highscale, a gente é uma aceleradora de negócios de high ticket, nossa visão é formar 1.000 empresas milionárias com a nossa metodologia de entrega, venda, escala de produtos high ticket, né? Eu comecei meu negócio, uma eu presa, dando mentorias no quarto dos meus pais, muitos anos atrás, muitos anos é foda, né? Há 6 anos atrás, mais especificamente, 2020, eu comecei esse negócio aqui, que algum tempo depois tornou um negócio multimilionário. E eu tinha aqui um modelo de programa de mentoria em grupo focado em negócios digitais já na época, em ajudar a galera do infoproduto, do mercado digital a crescer. Em paralelo, eu tinha uma agência de lançamentos na época, que era meu negócio principal, e eu comecei mentoria como um paralelo, né? Mal sabia que se tornaria meu principal negócio ao longo do tempo, né? E nessa época, em 2021 ali, basicamente o principal funil que eu usava para vender era um funil de aplicação direta. Então eu tinha um produto, tinha uma mentoria e falava, galera, se você tem interesse na minha mentoria, preencha esse formulário. Vamos bater um papo, quem sabe a gente pode trabalhar junto. E esse funil, ele era um funil que ele só conseguia gerar lead e interessados que já conheciam o meu produto, ou que eventualmente já conheciam a minha solução, tinham interesse no meu produto. Isso era uma trava, era basicamente um problema que eu tinha, eu não conseguia escalar, porque a quantidade de pessoas que conheciam o meu produto era praticamente ninguém, né? Então, quase ninguém me conhecia e, consequentemente, ninguém ia conhecer meu produto. Então, o funil que eu falava, ei, eu tenho uma mentoria, minha mentoria resolve isso, preencha esse formulário, vem conhecer, era um funil que ele não tinha capacidade de escala, porque eu não tinha um processo previsível de colocar lead nesse funil e eu tinha que trazer pessoas que ainda não me conheciam também para participar desse processo. Mas o que que acontecia com as poucas vendas que eu fazia usando esse fluxo? Comecei a mapear, né, os padrões dos meus primeiros clientes. O que que acontecia? O primeiro padrão é que eles eram qualificados, então eles tinham algum critério padrão de qualificação que, se o cara tivesse aquele critério, ele tinha muito mais chance de fechar. Então, não era qualquer cliente que fechava comigo. Era um cliente que tinha qualificação. Na época, era o cara ter um negócio digital que faturava acima de 5 dígitos, né? Segunda coisa é que todos os caras que compraram, em algum momento, conversaram comigo em uma call antes de ter interesse de comprar. Então, antes mesmo do interesse em comprar, não foi nem a reunião que comprou. Foi uma reunião que gerou o interesse, na compra. Então, eu precisava de quê? Um processo replicável que cumprisse esses dois requisitos. Trazer pessoas qualificadas que pudessem conversar comigo antes mesmo de ter interesse, de comprar a nossa solução. Então, pessoas minimamente com o problema que eu resolvia e com a qualificação que eu precisava. Então, eu tive a ideia, né, lá no meu quarto, com o computador, uma ideia, de ligar um funil de sessão estratégica. Um funil que, cara, na época não existia nesse mercado. Aqui a gente está falando de junho de 2021, né? Quando eu subi esse funil aqui pela primeira vez. Então, algum tempo depois, esse funil virou moda no mercado, todo mundo roda sessão estratégica hoje em dia, já é super comum, mas eu fui ali literalmente nos primeiros caras a rodar e com certeza a ensinar esse funil no mercado, né? Então, eu lancei aqui um plano personalizado para o seu negócio digital sair de 5 para 6 dígitos. Então, meu cliente ideal era um cliente que faturava 5 dígitos. E a cópia era, me dê 30 minutos e nós e você vamos diagnosticar o gargalo que está travando seu negócio e traçar um plano para romper essa barreira. Cadastre-se na sessão estratégica gratuita. Basicamente, essa cópia aqui mudou tudo para o meu jogo. Por quê? Porque eu não tinha mais um fluxo que era conheça o meu produto ou aplique para comprar o meu produto, que só pegava pessoas que me conheciam. Eu tinha um fluxo que pegava pessoas com a dor e com a qualificação que eu resolvia e levava essas pessoas direto para uma reunião comigo, onde lá elas despertavam o interesse de comprar a minha solução. E isso é o funil de sessão estratégica. E eu descobri que o funil de sessão estratégica ele é a base de tudo
para escala. Depois que eu comecei a rodar esse funil, eu deixei de ter vendas é, soltas, imprevisíveis, quando alguém me procurava, e eu passei a ter previsibilidade de vendas, eu passei a ter consistência. Por quê? Porque eu tinha um processo replicável que colocava pessoas interessadas em fechar comigo, em uma reunião comigo. Esse aqui é o funil, beleza? Em resumo, é um funil que tem várias fontes de entrada, leva para uma página. No final, um formulário que qualifica ou desqualifica esse lead. Baseado na qualificação, entra um SDR, um pré-vendedor, ele qualifica esse cara, entra em contato, agenda uma reunião de fechamento, acontece essa reunião de fechamento e tem a venda do produto high ticket. Em resumo, esse funil ele tem as seguintes etapas, né? Criativo, página, página de confirmação, reunião agendada, reunião realizada. Então, essas são as etapas desse funil. A grande sacada desse funil aqui é que a gente consiga ter uma comunicação muito específica para o nosso cliente ideal, que qualifique esse cara e principalmente que a gente consiga trazer esse cara para uma reunião. E nessa reunião rodar um processo que eleva o nível de consciência dele, as dores dele, mostra que a gente tem a solução e aí sim faz uma proposta de fechamento. Então, esse fluxo aqui ele começou a tornar a minha receita muito mais previsível. Por quê? Porque eu comecei a ter previsibilidade, né? E ali eu comecei a faturar 100 mil por mês somente usando esse funil de sessão estratégica na época. Meu ticket médio era 10 mil, então a gente conseguia tracionar um bom volume de vendas e a gente conseguiu acelerar esse processo entendendo o que que podia fazer com que o negócio escalasse ainda mais. Então, depois de ter a sessão estratégica rodando muito bem no meu negócio, eu pensei, cara, eu preciso ter outras frentes também que levem mais leads para a sessão estratégica. Esse processo aqui, inclusive, me fez ser premiado lá nos Estados Unidos pelo faturamento de US$ 1 milhão lá pelo Russell Brunson. Alguém conhece o Russell Brunson aí? Ele é, cara, literalmente o maior player de marketing digital nos Estados Unidos. Faz um evento gigante lá todos os anos. E eu tive a honra ali de ser premiado em 2023. Vou fazer 3 anos já, muito louco, por ter faturado US$ 1 milhão usando isso aqui. Então, a lógica foi para sair de R$ 1 milhão e para US$ 1 milhão, a escala desse processo, ela aconteceu empilhando funis. Eu não fui o único cara que me beneficiou disso aqui. Esse aqui é o Henrique Perdomo, ele comprou de mim nessa época aqui, galera, era assim que eu era na época. Isso aqui, 2021, 2022, começou a trabalhar com a gente. Nessa época, esse aqui é ele pegando a plaquinha de R$ 10 milhões no nosso último evento, trabalha com a gente até hoje. E ele escalou o negócio dele de 500 mil no ano para mais de 10 milhões por ano. E ele, hoje, é até meu sócio, meu diretor de receita em uma das nossas empresas aqui. Então, o cara tá voando muito. Então, basicamente, o que fez com que a previsibilidade acontecesse, o resultado acontecesse, foi a matemática mágica, beleza? A matemática mágica, galera, ela é o conjunto de indicadores que tornam previsíveis o processo de aquisição de cliente. Então, a minha história foi, eu tinha um funil que basicamente vendia de forma direta a minha solução e eu apresentava a minha solução de forma direta, só que isso não escalava porque eu só pegava pessoas que já conheciam o meu produto, ou seja, ninguém. Para escalar, a gente ligou um funil de sessão estratégica que trazia pessoas qualificadas com aquela dor direto para a reunião e aquele fluxo foi acontecendo. Para escalar mais ainda, eu comecei um empilhamento de funis, que é o que eu vou apresentar para vocês daqui a pouco. Mas antes de começar o empilhamento de funis, eu tive, a partir da sessão estratégica, o que a gente chama de matemática mágica, que é exatamente esses indicadores aqui. E isso aqui, galera, é a chave para que você consiga ter previsibilidade em vendas de high ticket e principalmente que você consiga escalar vendas de high ticket, tá? Então, a chave está em entender exatamente a matemática de cada etapa do teu funil. Então, essas aqui são as etapas do funil, esses são os principais indicadores. Então, a gente tem lead qualificado, reunião agendada, reunião realizada, venda fechada. Essas aqui são as etapas de conversão do funil. O lead é o cara que preenche o formulário interessado em participar de uma sessão estratégica. O lead qualificado é o cara que responde aquele formulário e que tem os indicadores e os critérios para ser qualificado e entrar na reunião, seja faturamento, quantidade de funcionários, quilos que deseja perder, enfim. Então a gente tem aqui lead qualificado. Dali, desse lead qualificado, a gente tem um time de pré-venda no SDR que prospecta esses leads qualificados e leva esses caras para uma reunião agendada, tá? E da reunião agendada, alguns comparecem nessa reunião, a maioria comparece na reunião acontece a oferta e o fechamento. Essas aqui são as etapas, os benchmarks de cada etapa. Então, de lead para lead qualificado, a gente tem que buscar entre 30% e 50% de conversão. Ou seja, a cada 10 leads que você gera, 3 a 5 tem que ser qualificados, tá? Depois a gente tende a ter 30 a 60% de conversão entre os caras que são qualificados e agendam reuniões ali de fechamento.
entre as reuniões agendadas e as realizadas, a gente tem 70% mínimo de conversão, ou seja, no máximo 30% das reuniões podem dar no-show. Na sequência, a gente tem 20 a 30% de conversão no fechamento. A ideia, galera, é que rodando o funil de sessão estratégica no negócio de vocês, você comece a ter essa previsibilidade das taxas de passagem e, principalmente, além das taxas, os custos de passagem. Então, imagina que você sabe que a cada X reais que você coloca, você gera um lead qualificado. Vamos supor que você descubra que um lead qualificado custe R$ 100 no seu negócio e que, tendo 30 a 60% de conversão aqui, a cada três leads qualificados que você gera, vira uma reunião agendada, ou seja, essa reunião agendada custa R$ 300. E a cada 10 reuniões agendadas, 7 comparecem, ou seja, sua reunião comparecida custa R$ 370. E a cada três reuniões ou quatro reuniões que você faz uma venda, ou seja, sua venda custa 1.200, R$ 1.300. Você saber esses números aqui torna o seu processo extremamente previsível. Por quê? Porque você começa a investir baseado no resultado. Você começa a escalar um processo que já funciona. Então, quando eu entendi essa matemática mágica, eu comecei a escalar muito mais o resultado do meu funil, porque eu conseguia literalmente saber onde estava o problema, onde estava o gargalo e como corrigir esse gargalo. Inclusive, é a nossa próxima visão, tá? Então, os indicadores que você precisa acompanhar são esses aqui: o custo, a taxa e o volume. Não adianta saber só a taxa, nem só o custo. Você precisa saber o custo, a taxa e o volume. Então, você tem que saber de cada etapa do seu funil quanto custa ter um lead nessa etapa, qual é a taxa de passagem para a próxima etapa e qual o volume de pessoas em cada uma das etapas. Então, se você tem 100 leads qualificados, 40 reuniões agendadas, 20 realizadas e 5 vendas, você tem uma fotografia ali do volume. Você precisa saber também quanto custa cada uma dessas etapas e também qual é a taxa de leads que passam de uma etapa para outra, tá? A partir do momento que você tem esses indicadores aqui, o teu trabalho vira um trabalho de gerenciar esse processo. Gerenciar esse processo, garantir que ele seja previsível, garantir que ele seja contínuo, garantir que ele seja perpétuo e que você consiga consistentemente andar. Ó, o Arlindo falou que fez a organização disso na última semana, agora vai ter na unha. É excelente. Isso aqui é muito importante, tá? Mesmo que você faça a gestão na unha ali, é importante demais você ter essa clareza dos dados, que a partir disso aqui você começa a ter muito mais previsibilidade, né? Cara, é isso aqui que a gente precisa buscar. A gente precisa ligar um funil que traga essa previsibilidade antes de ir para a próxima etapa, que eu já vou apresentar para vocês, beleza? Então, deixa eu trazer aqui a visão. A partir do momento que você tem esses indicadores, e a partir do momento que você tem essas etapas aqui bem definidas, e você tem um fluxo que gera leads nessas etapas, primeira coisa, você está vendendo, você está gerando receita. Isso aqui é o mais importante. E a partir do momento que você gera receita, você tem os indicadores dessa receita para que você possa ir otimizando. Obviamente, quando você liga o funil, e na real, até quando o funil já está rodando e funcionando, ele sempre vai ter algum gargalo, ele sempre vai ter alguma etapa que não está funcionando. Então você precisa gerir o teu negócio tendo as soluções para cada uma dessas etapas. Então, se o problema for lead, aqui tem algumas dessas soluções. Se o problema for lead qualificado, tem outras soluções. Então, o caminho é que você, a partir dessa gestão clara de indicadores, possa atuar nas soluções de forma direcionada. Pô, onde é que está nosso problema? Está lead, então vamos fazer essas ações. Lead qualificado, então vamos fazer essas ações. Então, por exemplo, se você tem problema aqui de lead, como é que você gera mais lead? Cara, otimiza tráfego, otimiza criativo e otimiza página e formulário, tá? Então, se você está rodando tráfego e não está gerando lead para sessão estratégica, você precisa otimizar público, precisa otimizar criativo, precisa às vezes mexer na página ou no formulário, depende de como os dados ali vão acontecendo, tá? Se você está gerando lead, mas esses leads não são qualificados, o que que você precisa fazer? Você precisa ter uma copy mais fundo de funil. Você precisa ter uma comunicação que afaste a sardinha e atrai a baleia. A gente chama isso de isca, de baleia, uma comunicação isca de baleia. Ela é uma comunicação que ela afasta as sardinhas e ela atrai as baleias. Ou seja, é você rodar o convite da sessão estratégica com anúncios e conteúdos e ganchos que de fato reforcem a dor apenas do cara que é qualificado, de forma que o cara que não é qualificado nem se conecte com essa dor. E também formulário segmentando leads do jeito correto, né? Ou seja, você garantir que o teu formulário capture as informações mais relevantes para qualificar aquele cara e de fato seguir para o agendamento. Se você tem leads qualificados e não tem agendamentos, tudo que você precisa é de um bom processo de pré-vendas. Então você precisa ter um processo de pré-vendas muito bem estruturado.
a gente aconselha 7 dias de contato com cada lead, um ponto de contato por dia, em diferente, pelo menos um ponto de contato por dia, até no primeiro dia mais pontos de contato, em diferentes canais, em diferentes canais, né? Ou seja, telefone, Instagram e WhatsApp, para conseguir conectar com esse lead. Em reunião, você tem um SDR ali trabalhando em alta performance, fazendo só isso o dia inteiro, ajuda muito, e principalmente você ter metas claras, de qualificação, para agendamento, né? Ou seja, você saber qual é a sua meta de agendamento, porque às vezes você está achando que está agendando mal, mas você está dentro da média, né? Então, se você tem 10 leads qualificados, agenda 3, 4 reuniões, né? 30, 40% dos leads qualificados estão agendando, você tem um bom resultado, e às vezes você está achando que não tem um bom resultado. Você tem que ter metas claras ali na parte de pré-venda e agendamento, né? Dado que o agendamento é feito e pode acontecer um problema de no-show, o que você precisa é, de novo, seguir trabalhando os processos de SDR. O processo de SDR, ele garante que o lead veja valor na reunião, queira comparecer na reunião e compareça de fato na reunião. E outra coisa que pode ser interessante é você entregar conteúdo de valor para esse cara entre o agendamento e a reunião acontecer. Então, vamos supor que você agendou a reunião hoje para acontecer na terça-feira, na quarta-feira, você envia um conteúdo para esse cara e recomenda que ele consuma aquele conteúdo antes da reunião, de forma que ele consiga, aquecer mais, conhecer mais o especialista antes mesmo da reunião, beleza? Isso aqui é uma outra boa prática que você pode implementar. E aí, de fato, de reunião para venda, cara, se a sua conversão ela tá abaixo de 20%, porra, é treinamento de vendas, é otimização. Às vezes o especialista descer e fazer reunião, é fazer cafofo, que é uma estratégia que coloca ali os leads que não converteram para trocar direto com o especialista, é nutrir aquele cara com mais conteúdo de valor, melhorar a cadência de follow-up, ajustar a forma de pagamento. Então, basicamente, aqui, são as melhores práticas por etapa. Qual que é a grande sacada aqui, tá, turma? Não são exatamente as soluções aqui para cada categoria, mas sim você gerir o teu negócio com essa perspectiva. A gente vai falar mais sobre isso aqui na aula, eu vou trazer mais exemplos de gestão de metas e tudo mais, mas a grande sacada é justamente você ter esses indicadores de forma clara e você acompanhar isso no dia a dia e onde der o problema, você endereça a solução. É muito isso que a gente faz pelos nossos clientes no nosso programa de acompanhamento. A gente tem, um dos entregáveis nossos, por exemplo, uma reunião individual mensal, onde o nosso consultor avalia todos os meses o previsto e o realizado dos nossos clientes. Então a gente tem todos esses indicadores que vocês estão vendo aqui previstos para cada um dos meses, baseado na meta dos nossos clientes, e todo mês a gente olha a foto e vê o realizado. E onde está o problema, a gente atua na solução. Então, nosso programa de acompanhamento, por exemplo, ele atua muito nisso. A gente viu que o problema está em lead qualificado, a gente endereça uma sequência de soluções para resolver lead qualificado. Não, a gente vê que o problema está no fechamento, a gente endereça soluções para resolver o fechamento. Inclusive, torna a nossa entrega bem mais fluida, um dos nossos principais entregáveis aqui para garantir resultados dos nossos clientes. Então, se você conseguir gerir o teu negócio sobre essa perspectiva, ter os indicadores claros e a partir dos indicadores você tomar ação, você para de ficar naquela parada de eu acho que eu estou vendendo muito, eu acho que eu estou vendendo mal. Eu acho que podia ser bom e você sabe exatamente onde está o problema e exatamente qual é a solução. Então isso muda muito o ponteiro no negócio, tá? Então, depois que eu consegui, ter a matemática mágica e comecei a otimizar esse funil de forma consistente, eu percebi que para alcançar o próximo nível, eu precisava de mais fluxos que levassem leads para o mesmo lugar, a sessão estratégica. Então, depois de ter rodado a sessão estratégica de forma muito otimizada, depois de ter feita essa otimização muito bem feita da matemática mágica, eu entendi que eu precisava de novos estímulos, novos ângulos, novos fluxos para levar mais leads para o mesmo lugar, que é a sessão estratégica. Então, além de rodar uma comunicação direto de venha para a sessão estratégica, a gente começou a rodar uma comunicação, de outros funis, que ao final desses funis a gente levava as pessoas para a sessão estratégica. Por quê? Porque a nossa ideia é empilhar diferentes ângulos de comunicação, diferentes ângulos de geração de lead e levar esses caras para o mesmo lugar, que é para uma reunião de fechamento, onde de fato as coisas acontecem, de fato onde a receita começa a acontecer. E dali nasceu a estratégia de empilhamento de funis, que basicamente é onde a gente empilha funis de marketing e funis de vendas diferentes, todos com o mesmo objetivo de levar demanda qualificada para a reunião. Isso aqui é uma parada para o próximo nível de escala. Então, aqui é muito interessante que a gente separe, em dois momentos aqui. Um primeiro momento que é fazer um funil muito bem feito, otimizar essa matemática mágica, garantir resultado, e um segundo momento que é diversificar e escalar. Então, o momento de fazer muito bem feito e garantir resultado é totalmente possível você fazer 1 milhão, 2 milhões por ano
só fazendo isso, principalmente dependendo do quanto você cobra, né? A gente está falando aqui de, por exemplo, se você cobra 25 mil, cara, com 4 vendas por mês, você fatura 1 milhão por ano. Entende? Então, assim, não é um negócio tão complexo fazer 4 vendas por mês com um funil bem otimizado. Você só precisa, muitas vezes, de um funil muito bem feito para faturar 1 milhão por ano. Você não precisa de muita coisa, tá? Aqui o que eu vou trazer para vocês seria o próximo nível. Beleza? Então, dado que você já tem um funil rodando bem, gerando reunião de forma previsível, indicadores claros, está batendo meta, aí vem o próximo passo que é empilhar funis, tá?